com o Adriano Bastos, Isso aí. 8 vezes campeão da Disney, e último treino do ano preparando para a maratona da Disney. Exato. Conversar um pouquinho com ele, saber como que vai ser, qual a expectativa para a prova e como que foi o treinamento em si. Foi um período puxado, né? Esses últimos 2 meses o treinamento foi bem intenso, desgastante, principalmente por causa do calor. Então a gente pegou uma época aí de clima muito alto, isso atrapalhou demais a preparação. Então sempre aquela coisa tinha o fator fadiga, cansaço ocasionado pelo próprio treino, e aí mais a questão climática, que aí tornava o treino muito mais desgastante. E aí para chegar lá na Disney e correr no frio, então são opostos total, né? Então você faz uma baita preparação aqui num clima extremamente quente para chegar lá e correr no frio. Lógico que tem o lado positivo e negativo. Então assim, o lado positivo você sai de uma situação desgastante para ir correr a prova no frio, e isso se torna muito mais confortável e fácil, né? Porque você vinha de uma situação adversa, muito mais desgastante, e de repente você se depara com um clima que te ajuda, que favorece que você consiga correr numa sensação de conforto muito maior. Mas, ao mesmo tempo, pensando na preparação propriamente dita, os treinos se tornam muito mais desgastantes, então você não consegue ter o aproveitamento total do treino como poderia ser, em função dessa questão do calor. Então você está sempre correndo ali numa situação de muita fadiga, muito cansaço, e aí não consegue atingir picos de performance ou a questão de intensidade do treino mesmo como poderia, porque você fica limitado a essa questão do cansaço ocasionado pelo calor. Então é lógico que se eu treinasse numa situação de clima mais baixa, isso com certeza ia render uma preparação muito melhor, porque eu ia conseguir fazer, por exemplo, os treinos de tiros numa intensidade muito mais forte, os treinos longos num pace muito mais forte, e a gente fica sempre naquela, né? Treinando, meio que se poupando para aguentar chegar até o final do treino, né? Lidando com essa situação aí do desgaste. Mas de qualquer forma, a preparação aí está mais do que feita, o que tinha que fazer já foi. Então, que nem você falou no início, hoje foi exatamente o meu último treino de pista do ano. Estamos aqui em pleno dia 30 de dezembro, amanhã já vira o ano, e então é isso. Está finalizando a preparação, aí tem mais um treino de pista ainda, que vai ser na sexta-feira agora, dia 2, e que aí sim é o último treino de pista realmente preparatório para a Maratona da Disney. Aí tem mais um longo médio de manutenção apenas no sábado, dia 3. E aí já entra naquela semana só de preparar para viajar. Exatamente, de treino, só rodagem leve, tranquilas. E aí, exatamente, os preparativos finais, em questão de montar a mala e tudo mais, e colocar em prática lá o que eu consegui treinar. Porque a maratona é dia 11 de janeiro, né? Exatamente. Então tá 12 dias da prova. Exato. Agora é só esperar chegar o dia. Exatamente. Então eu embarco dia 7 de janeiro, que é na quarta-feira. Chego lá no próprio dia 7, vai ser voo diurno. Então na quinta-feira de manhã já estando lá, já vou fazer uma rodagem leve ali de uns 40 minutos na quinta. Sexta-feira mais 40 minutinhos, sábado aquele trotinho, muito passeio de apenas 30 minutos, e domingo é a maratona, né? Colocar em prática aí o que foi feito aí nesse período todo. Um dos fatores que me ajudou muito também na questão da preparação foi o fato de ter a companhia do César Martins, que é um atleta que corre pela minha assessoria esportiva e que ao mesmo tempo faz todo o treinamento junto comigo, então ele me ajudou demais, fez toda a preparação. Ganha as provas junto com você. Ganha as provas junto comigo, exatamente, tá sempre no pódio. E aí o legal é que coincidiu ao mesmo tempo que eu me preparei para a Maratona da Disney, ele se preparou para a Maratona de Houston, que vai ser na semana seguinte da Maratona da Disney. Disney dia 11, Maratona de Houston dia 18. Então coincidiu certinho a nossa preparação, então nós fizemos todo o trabalho de treino de tiro juntos, fizemos os longões de final de semana todos juntos, então isso
motivou pra caramba, ajudou demais ambos, né? Porque um gerou ali um incentivo, uma motivação a mais, aquela coisa de dia de pista, aquele dia que você chega aqui meio desanimado, sem vontade de treinar, aí um incentiva o outro, ele muito mais do que eu, ele sempre que me incentivou mais, porque eu sempre chegava aqui com aquela sensação de cansaço, falta de vontade de treinar, e ele, não, vamos lá, não sei o quê, até na situação dos tiros mesmo, aquela hora que você tá com a cabeça de, putz, não aguento mais, não sei se eu vou conseguir, vou parar, ele falou, não, vamos embora, vamos até o fim, então assim, isso ajudou pra caramba com que nós fizéssemos a nossa preparação ali certinha, levando ela ao pé da letra até o fim, e aí assim, teve lógico um treino ou outro, algumas exceções, né, que de a gente chegar aqui realmente não tá no dia, tá aquela sensação de cansado mesmo, super desgastado, e aí teve, eu acho que dessa preparação toda, tiveram 2 treinos de pista que eu parei na metade porque eu não aguentava mesmo, chegou na metade dos tiros, eu tava absurdamente cansado, falei, não, melhor parar, economizar, exatamente, fui por aquele pensamento de menos é mais, sabe, de vou fazer o que deu, tá de bom tamanho, amanhã tem mais, que amanhã pelo menos eu já vou estar mais descansado para render melhor para os outros treinos. Então assim, foram detalhes, situações que a gente foi lidando, levando, e cá estamos, passado aí mais um ano, em busca novamente aí da 9ª vitória na Disney. Na Disney, legal. E as provas? Quantas provas no ano? Você tem esse número? Eu tenho esse número, inclusive isso é uma coisa que eu tenho fresquinho na cabeça, porque eu acabei de entregar isso para os meus patrocinadores, eu faço isso todo final de ano, de entregar para eles o histórico de como foi as minhas participações em provas, quantas provas eu corri, quantas teve pódio, e eu participei esse ano de 25 provas, destas 25 eu subi ao pódio em 21, e dessas 21 que eu subi ao pódio, eu venci 11. Então foi um saldo assim, que eu vejo como positivo. E pensando assim, que a maioria dessas provas se concentraram no segundo semestre. Porque o primeiro semestre teve aquela situação de novo de preparação para Conrads. Então eu abri mão de muitas provas também, em função de ter feito o volume para ela e tal. E aí aquela coisa de teve o desgaste da preparação, eu não rendi muito bem no começo do primeiro semestre, participei de pouca prova. E aí depois que eu voltei da Conrads em junho, esse segundo semestre, eu atropelei literalmente em termos de quantidade de provas que eu participei. Teve 2 finais de semana, inclusive, que eu corri 2 provas no mesmo final de semana. Então, a maioria acumularam agora no segundo semestre. Então teve esse saldo. E aí dessas 25 que eu participei, dos 21 pódios que eu citei, essas únicas 4 que eu não subi no pódio foi a Golden Ford São Paulo, que Você foi marcador de ritmo no Vale, Conrads, que eu fui lá literalmente para completar a prova, também não considero. Maratona de Porto Alegre, que eu acabei utilizando ela como um longo preparatório para Conrads. E tem mais uma prova que eu não lembro agora, fugiu da memória nesse instante, mas também que foi alguma prova nesse sentido, que eu entrei mais na questão participativa, nada brigando para valer por pódio, nada disso. Então, e essa história de ser marcador de ritmo na Golden Ford é bem legal, né? Porque você puxa uma turma bem grande, exato, todo mundo morrendo e você lá se divertindo. Com certeza, isso é uma coisa legal, que é uma forma de interagir com o público amador. Então é um momento que eu consigo ficar mais próximo deles, é uma oportunidade que eu dou pro meu fã ali também de aquela situação de correr com o ídolo. Então isso para mim é muito gratificante, muito legal ver o quanto que as pessoas curtem esse momento, né, a concentração da galera ali de falar, putz, tô indo junto com o Adriano Bastos e tal. Então pra mim, é prazeroso demais saber que eu tô ali incentivando, dando essa ajuda pra galera, para que eles consigam atingir a meta deles ali, de quebrar a barreira da 1h20 na meia, que é sempre a forma que eu... E é um ritmo forte, né? Não é sempre um passeio assim. Exatamente, pensando para um amador, é um ritmo médio de 3,45 por quilômetro. É um ritmo forte, quer dizer, quem tá te acompanhando ali tá feliz, mas tá sofrendo. Tá sofrendo. Exatamente. Não é aquela coisa de, vamos ali passear no parque, né? É um objetivo, quer dizer, um recorde para a maioria deles. Exatamente, tanto que é uma meta ambiciosa, pensando para o amador. Então, assim, para mim é um ritmo super confortável, é o meu ritmo de rodagem praticamente. Então, e para a maioria é a garantia do top 100. Exatamente. Que é um diferencial da prova. Exatamente. O cara que está ali comigo já sabe que tem um top 100 garantido.
E aí eu consigo trabalhar os dois lados, né? Eu não estou ali na prova me matando, mas ao mesmo tempo não estou passeando demais. Estou fazendo um ritmo ali cadenciado, de certa forma puxado, mas que pra mim tá ali gostoso. A forma como eu consigo lidar com a situação de ter o domínio ali do ritmo sem causar nenhum erro de passagem em qualquer quilômetro, para fazer aquele ritmo certinho do começo ao fim para a galera.